Boa noite, meus amores. E aí, como vocês estão? Hoje a gente vai falar um pouco sobre várias questões. Dentre elas, né? A gente vai trabalhar a questão primeiro do neodarwinismo. Como assim? Nos outros conteúdos, nas outras aulas, a gente trabalhou sobre Darwin. A gente falou muito sobre Darwin Lamarck. A gente sabe das ideias de Darwin, que ele veio com a seleção natural, que ele falou sobre a variabilidade genética e todos esses fatores. Sabemos também que ele focava muito na questão da variabilidade genética e também sobre as heranças que passavam de geração em geração, né? Junto a essa questão de herança que passava de geração em geração, a gente tinha também Lamarck, que ele afirmava que a herança que passava para as pessoas também seria herança adquirida, que eles escolhiam ter ali no momento aquela modificação, aquela necessidade, passaria para os outros. No neodarwinismo, essa questão da hereditariedade, ela é cortada. Augusto Weismann, ele faz a pesquisa, ele trabalha na questão do neodarwinismo, e os primeiros pontos que a gente vai saber é que com o neodarwinismo a gente descobre a questão do estudo da mutação e recombinação gênica. Mas o que a gente vai falar primeiro? Primeiro a gente vai falar a questão dessa diferenciação de ideias. Nessa questão da hereditariedade, ele foge um pouco das ideias de Darwin. Ele trabalha muito a maioria, mas essa ele quer retirar. Só que o que acontece? Ele afirma em seu experimento que, indo pelo lado de combater, discordando das ideias de mais de Lamarck do que de Darwin, ele faz um experimento em que ele usa vários roedores, né? E ele tira a cauda desses roedores. Nisso que ele tira a cauda desses roedores, ele deixa eles reproduzirem entre si para ter os filhotes, para ele ver se os filhotes nasceram sem cauda. Então, o que acontece? Ele percebe que os filhotes nascem com cauda. Mas não contente que já aconteceu com um, ele pensa que pode ter outros filhotes e nascer sem. Ele trabalha esse conteúdo em relação a 900 roedores. E consegue comprovar essa questão de que não é só porque tirou a cauda dos pais que os filhos iam nascer sem elas. Então fica essa importância, essa questão que ele acaba trabalhando aí. Nesse ponto, o que ele faz? Ele comprova que heranças adquiridas não passam para os filhos. Não existe herança adquirida. O que aconteceu com os pais, no quesito externo, digamos assim, não vai passar para os filhos. Ele afirma também sobre as células somáticas e germinativas. Vamos lá. Células somáticas são as células que trabalha as questões fenotípicas. Fenotípico pode ser modificado, lembra? A gente tem a cor da pele e a cor do cabelo. Então, segundo ele, como é algo que a gente podia modificar, tipo a pele, pegou muito sol, ficou morena. Quem dera ser morena, né? Vai fazer o quê? Pegou muito sol, ficou morena, ou ficou toda vermelha. Você também tem a questão do cabelo, que pintar e muda de cor. Ele afirmava que por isso poder acontecer, não passava essas questões para o filho. Essas questões, como assim? A cor da sua pele e a cor do seu cabelo não passaria para o seu filho. O seu filho podia não ter a cor igual a sua. Porque é uma coisa fenotípica, se é uma coisa que pode mudar, ele não vai passar. E ele afirmava também que o que passava de pai para filho, dos pais para os filhos, né? Era que só as células germinativas fariam isso. Quais são as células germinativas? As células germinativas vão ser aquelas que vão tratar direto no DNA, que trabalha todas as questões mais específicas. Eu vou ter 2 braços? Vou ter 2 pernas? O nariz é grande? Mas, tipo isso. Então, o que acontece? Ele acreditava que só esses pontos, esses tipos de células seriam passadas pelos descendentes, não as somáticas. Nisso, vem Mendel e fala, meu amigo, olha só, vamos pesquisar aqui. Não é isso que acontece. Eu vou fazer um experimento para te provar que as células somáticas também passam as informações para os descendentes. O que ele fez?
experimento da ervilha. Ervilha verde com amarela, saíam umas amarelas, saíam umas verdes. Então ele comprovou que ali o fenótipo, a primeira coisa que se nota que é passada. Eles dois entraram em conflito de ideias, de certa forma, o que fez as pessoas pensarem que as ideias de Darwin e Mendel eram diferentes, só que não eram. Nessa comparação entre Darwin e Mendel, a gente consegue entender, depois de um tempo, os cientistas que acreditavam que as ideias deles eram divergentes, eles entendem também que não são divergentes, elas se encontram, elas se complementam. Como assim? Darwin, ele entendia que a gente tinha a variabilidade genética e a seleção natural. Mendel, ele traz a resposta disso. Enquanto ele acredita que é essa ideia, Mendel comprova. Mendel comprova isso em cada experimento que ele faz, que ele fala muito isso na questão genética. Todos achavam que a questão de pesquisa, assim, a genética não ia ter a ver com a evolução. Isso tem tudo a ver com a evolução. Um depende do outro, a evolução. Variabilidade genética, a primeira coisa. Ter diversas espécies. Mendel comprovou isso. Ele já comprovou isso até em relação no próprio ervilha. Que você vai ter, juntar duas cores, vai sair amarelo às vezes, vai sair verde às vezes, e vai formando novas espécies. Vê muito isso em flores, rosas. Você juntar branco com vermelho vai dar uma rosa rosa, né? Você vai lá e produzir uma rosa rosa. Então, o que acontece? Você faz essa junção e você comprova que existe a variabilidade, como em muitas espécies também vai ter. Então, para explicar isso, que vai ter questão, tá? Já deixei as questões preparadas até primeiro do que preparei o vídeo, para vocês entenderem, ou já ir observando. Nem precisa tentar responder agora, mas dá para dar uma olhada já nas questões. E essa comparativa entre Mendel e Darwin, qual é a questão? Eles se complementam. A genética vai depender da evolução, a evolução vai depender da genética e um vai explicar o outro. Primeira coisa que explica é a variabilidade genética e também a questão de características específicas que é passada de um para o outro. Como assim? Como assim? As características que são melhor escolhidas são passadas. Como acontece isso? No nosso DNA. Quando a gente está lá sendo formado, as características vão estar lá. Tem um alelo homólogo aqui, entendeu? Minha mãe, meu pai, e vai ter informação. Tá, essa informação aqui ela é boa. Ela vai me dar uma vantagem, ela vai me ajudar a viver. Então a gente inclui essa aqui. A outra, essa daqui que eu tenho aqui, ela é boa. A gente pega essa e coloca aqui. E isso que vai acontecer. As características específicas que mais vai favorecer, no maior dos casos, serão as passadas para os seus descendentes. Todo esse conceito, ele acaba ensinando, né, de certa forma, ao neodarwinismo, que sim, pode acontecer a questão da herança. E a gente entende que existe todo esse conceito envolvido, né? Passando disso, o que a gente vai falar agora? O que a gente vai falar? A gente vai falar sobre a mutação primeiro, tá? De todos esses fatores que a gente vai trabalhar, a partir disso a gente já entende que veio o neodarwinismo, veio Mendel e tudo começou a se organizar. Questão de fatores evolutivos principais, tá? Vamos ter aqui a mutação, a recombinação gênica, a gente vai ter o fluxo gênico, a deriva gênica e a seleção natural. O que cada um deles, né? Cada um deles vai ter especificamente. A gente vai ter aqui a mutação. Qual é a questão da mutação em todo esse sentido? Ela vai acontecer de 3 formas. Ela vai ser benéfica, neutra e também ela pode acontecer de ser danosa. Como assim? A benéfica são mutações que vão ocorrer entre gerações que, se eu tô... o que você entra quando você pensa nisso? Vamos lá. A gente entra nessa questão de mutação quando você encontra um isolamento geográfico, várias formas de isolamento ou de separação da espécie em algum momento. Ou também ser da mesma espécie, mas populações diferentes, com características diferentes, e se relacionarem entre si. E o que isso vai trazer? Uma forma de mutação. Por quê?
vai acontecer ali um fluxo gênico. Quando você vai falar de um, você acaba falando de todos ao mesmo tempo. Então, eu vou explicar para vocês aos poucos. Primeiro, nesse momento, né, como eu estava falando, duas populações se relacionam entre si e reproduzem. Vai acontecer nesse ponto já o fluxo gênico. O que vai ser o fluxo gênico? É a reprodução em si, a reprodução sexual mais específica. Você vai ter ali na mutação a primeira porta para a variabilidade genética. Por quê? Você vai ter na mutação, você vai ter a formação de novos indivíduos, de características novas, porque vai ser características que vai ter junção de outros indivíduos. Você vai ter as características mais fortes deles, que vai mais ajudar a sobrevivência, a forma de alimentação, e características que também não vão ser úteis ou não vão ser benéficas. E é nesse ponto que vai se separar os fatores evolutivos que a gente vai trabalhar aqui. Primeiro, na mutação, a primeira coisa que vai acontecer nisso vai ser o fluxo gênico. O que vai ser o fluxo gênico? Fluxo gênico é o passar das informações. O fluxo gênico vai ser isso. Vai ser as características do macho e da fêmea ocorrendo na reprodução. Quando vai desenvolver a fecundação, vai ter todas essas características trabalhadas quando for formar o DNA. E isso vai ser o fluxo gênico. O que foi o fluxo gênico? A passagem de informações de um para o outro, formando um novo indivíduo. É isso que é o fluxo gênico. A passagem de informações genéticas para formar um novo indivíduo, criando novas características. Ponto. Isso é o fluxo gênico. Agora, como é que a gente entra em relação à recombinação gênica? Recombinação gênica de primeira... vamos lá. Peraí, deixa eu corrigir aqui. A recombinação gênica vai ser isso. A passagem de informações de dois indivíduos. Vai ser a formação de um novo indivíduo com características de ambos, atribuindo as melhores características para formar esse novo ser, esse novo animal, essa nova planta, esse novo ser vivo. Vai unir as melhores características de ambos os lados, tanto da macho e da fêmea, e vai formar um novo indivíduo. Essa é a primeira porta da mutação, é a variabilidade genética. Isso é recombinação gênica. Fluxo gênico, o que ele vai fazer? O fluxo gênico, ele já entra numa mistura de populações. Como assim? A palavra o início do tópico já se afirma, o fluxo. O fluxo ele vai ser o quê? Vai ser uma coisa contínua. Ele vai ser uma coisa que vai dar uma direção. O que ele vai acontecer? Ele vai se espalhar, de certa forma. É você ter duas populações diferentes, com características diferentes, informações diferentes geneticamente, que vão se unir e vão reproduzir. Nessa reprodução, vamos supor, eu tenho aqui uma espécie que ela vai ter bolinhas brancas, né? Eu tenho um gatinho aqui, branco de bolinhas pretas. Vamos lá, tem um gatinho branco de bolinhas pretas. E do lado de cá, eu tenho um gatinho que é só todo branco. E ele tem, vamos supor, ele é mais ágil, a forma de alimentação ele é melhor, ele vive melhor em um outro tipo de ambiente, ele consegue lidar com ambientes diferentes. Você vai lá e vai juntar esses dois, reproduziram e uniu essas melhores características e passou para o próximo. Passou para o seu descendente. É isso que vai ser o fluxo gênico. Populações formando novos indivíduos, formando até novas espécies em muitos casos. Posterior a isso, você vai ter a deriva gênica. O que vai ser a deriva gênica? Vai ser um problema em algumas situações. Por que vai ser um problema em algumas situações? Por que a deriva gênica vai ser um problema em dados pontos? A deriva gênica foi a situação que aconteceu com os dinossauros, coitados. O que aconteceu com os dinossauros? Vão ser questões externas ou até mesmo dentro da população que vai quebrar todo aquele poder que a população tem. Como assim poder? Por que eu usei essa palavra? Vou explicar. No caso dos dinossauros, eles estavam em grande quantidade, tinha espécies mais fortes deles, né? E tem todas aquelas populações, eles vivem bem, eles têm alimento para todo mundo, eles têm os habitats bem favorecidos, bem estabelecidos para viver, mas vem a questão, o meteoro e destrói tudo. O
que aconteceu? Uma população que era dominante em um determinado local e de vivência, ela diminui absurdamente, ao ponto de até se extinguir. Em alguns casos, as populações não chegam a ser extintas, mas eles perdem força de variabilidade genética para conseguir deixar melhores descendentes. Então, características que poderiam ajudar a sobreviver mais, a melhorar a sua vivência, acabam sendo destruídas e eles não conseguem sobreviver àquilo. Tudo bem? Esse é o conceito de deriva gênica, quando acontece uma perda muito grande dentro de uma população e aquela população acaba se perdendo e sendo extinta. Agora a gente vai falar sobre a questão da seleção natural. Entre essa seleção natural, a gente vai ter 3 tipos que chamam mais atenção. A gente vai ter a estabilizadora, direcional e disruptiva. Estabilizadora. Só o nome ela já se afirma, né? Ela vai literalmente estabilizar a situação. Como assim? Eu tenho uma população que está tendo um nível absurdo de variabilidade genética. Porque nessa questão, para entrar a seleção estabilizadora, vai ser um problema a variabilidade genética ser algo muito bom para ter várias espécies e muitas delas sobreviverem. Porque algumas espécies vão se perder nisso. A variabilidade exagerada, digamos assim, ela causa a extinção de algumas outras. Então é isso que vai ter problema. Para isso não acontecer, para ter esse controle, a seleção natural ela faz esse controle por si só. Ela vai estabilizar. Então, em vez dele ter aquela divisão, ó, eu tô aqui, a espécie tal tá de boa, a outra vai variabilidade. Vai indo, fora de controle. A seleção natural ela vai diminuindo essa situação. Conforme vai formando descendentes, ele vai ficando um pouco mais neutro. Vai ter variabilidade, mas não vai se tornar um nível de ser perigoso para aquela espécie, ao ponto dela se perder e até mesmo ser extinta. Tudo bem? Todo mundo entendeu? Ok. Direcional. O que vai acontecer, Senhor, na direcional? A direcional, a principal que eu decidi usar o exemplo é a questão da camuflagem. A gente tem uma espécie aí que a característica já estava lá. Vamos supor que no decorrer do desenvolvimento daquela espécie que possui camuflagem, ele tinha até essa característica. Mas não era necessário ser usado. Então se tornou uma mutação, digamos assim, uma característica neutra. Ela não era usada. Mas com o passar do tempo, por uma necessidade evolutiva, ela aparece. Nos descendentes que foram vindo, ela se tornou, de certa forma, ativa neles. Por quê? Porque foi necessário. A gente vê isso nos camaleões, principalmente, querem se proteger. Camaleão e das outras espécies de animais, eles vão fazer isso para se proteger. Por quê? Vem um predador ali, opa, tô perto dessa porta, me encostei, tô branquinho, me escondi. Não tô em perigo. Então, a camuflagem ela foi, de certa forma, ativada na espécie que dependia dela. Então, a direcional vai ser isso. Vai ser a seleção natural organizando tudo de uma forma para ir em direção a algo novo. Seleção natural em si, ela já faz isso. Mas isso se afirma como, tipo assim, se uma espécie tinha uma característica ali, que podia ser usada, não estava sendo usada, então ela passa a ser usada nas próximas gerações para ajudar a se proteger e a sobreviver, tudo bem? A outra é a disruptiva. A disruptiva, ela vai acontecer o quê? Você tem 2 populações, nesse exemplo, a gente vai ter 2 populações de plantas que vivem próximo a uma mina. O que vai acontecer? Com os minerais, às vezes, não sendo bons para esse tipo de planta, a que lida melhor com isso, com o mineral, ele não afeta tanto ela vai ficar mais próximo da mina. A que não não lida bem com aqueles minerais que vão estar ali, ela vai ser mais distante e ainda vai dar uma percepção de isolamento entre ela, para proteger aquela planta. O que vai acontecer na disruptiva? Você vai ter ativado 2 tipos de características vantajosas. Não vai ser aquela questão de escolher só um ou outro. Só esse aqui que me dá vantagem, se vai ser uma característica principal para me proteger. Não.
você ativa 2 características vantajosas numa população. Aí vai ter a que vai viver mais próximo da minha e a que vai viver mais distante. A disruptiva é isso. Você ativa 2 características fortes e não só uma. Ainda dentro desses conceitos, finalizando a questão que explica a seleção natural aí, e para finalizar a aula para vocês, a gente vai falar sobre os 2 tipos de mutação. Mutação gênica e mutação cromossômica. Na mutação gênica, a gente vai ter uma mutação direta no DNA. Que em alguns casos, por incrível que pareça, a mutação gênica ela não vai afetar tanto. Foi lá dentro do DNA, tudo bem. Mas quando você já entra na mutação cromossômica, ela é mais pesada. Porque vai direto no cromossomo. O cromossomo, ele mantém o controle de informações da gente. Em cada alelo, a gente vai ter uma informação necessária. No momento que aquilo ali é afetado, pode desenvolver uma doença, até em relação à quantidade de cromossomos que a gente passa a ter. A gente tem a síndrome de Down, síndrome de Turner e vários tipos de doença. Nisso, ela pode acontecer o quê? Na formação de cromossomos, a gente tem lá os cromossomos homólogos, e quando eles vão se unir, acontece às vezes a perda, a inversão, né? E um aumento de quantidade, já como se fosse assim, colocou 2 informações no mesmo lugar, ou inverteu e se uniu sem ter a informação necessária, ou perder pedaço, que é pior ainda, que você perde uma informação que era muito importante para estar ali para desenvolver melhor o indivíduo que está sendo formado. Então, na cromossômica, você pode sofrer perda, inversão, o aumento de quantidade. Entendeu? O que vai acontecer ali? As informações podem ser modificadas e perdidas. Por isso que a mutação cromossômica é uma das mais perigosas e mais fortes. Em relação a isso, eu preciso que vocês façam um exercício. Eu peguei um pouco pesado nos exercícios, sinto muito, mas eu acho que foi um pouco necessário, tá? Porque eu quero ver o quanto vocês estão trabalhando nesse exercício e prestando atenção no vídeo. Eu não quero meu vídeo só rodando na tela, tá? Que eu tô vendo, que eu sei que um monte de gente faz isso. Eu não quero ficar falando sozinha na tela enquanto vocês mexem no celular. Vocês não vão fazer essa sacanagem comigo. Vocês vão prestar atenção no vídeo e vão estudar direito, tá bom? Porque eu sei que o Enem agora vai ser adiado, né? Tem toda essa situação, mas estudar é bom pra vida, querido. Você precisa saber biologia pra você não falar besteira na rua, tá? Por favor, nunca pedi nada pra vocês. Então, prestem atenção no vídeo, façam os exercícios que tem uns 5, 6 discursivos, sim. Eu botei exercício discursivo. Então, eu sei que vocês vão conseguir responder direitinho. Alunos que ainda não responderam as atividades, respondam, senão vocês vão ver uma coisa, tá? Tô morrendo de saudade de vocês, quero muito que vocês aprendam muito. E qualquer dúvida que vocês tiverem, pode me chamar, ou aqui na plataforma mesmo, ou lá no WhatsApp no privado, para eu poder ajudar vocês, tá bom? Um abraço.